As 10 maiores polêmicas da Bíblia. O estudo da Bíblia sempre esteve envolto em debates e discussões devido à sua profundidade e diversidade de temas. Dentre esses tópicos, 10 polêmicas têm capturado a atenção ao longo dos séculos, gerando reflexões intensas e interpretações variadas. Então já deixe o seu gostei, se inscreva no canal, e vamos pro vídeo. 1. Criação e evolução. Existe um conflito entre a interpretação literal do relato da criação apresentado no livro de Gênesis e a teoria científica da evolução. De um lado, há aqueles que aderem à crença de que Deus criou o universo e todas as formas de vida em 6 dias literais, como descrito na Bíblia. Essa interpretação, muitas vezes associada ao criacionismo, enfatiza a fé religiosa como a base da compreensão da origem do mundo e da vida. Por outro lado, a teoria da evolução científica, baseada em vastas evidências biológicas, geológicas e genéticas, propõe que as espécies se desenvolvem ao longo do tempo por meio de processos naturais de seleção e adaptação. Isso desafia a interpretação literal da criação em 6 dias e levanta questões sobre como reconciliar as narrativas bíblicas com as descobertas científicas. Algumas abordagens procuram uma síntese entre essas perspectivas aparentemente divergentes. A teoria do design inteligente, por exemplo, sugere que certos aspectos da natureza são tão complexos que devem ter sido projetados por uma inteligência superior, argumentando que Deus é o designer por trás da evolução. Outros grupos religiosos aceitam a evolução como um processo que Deus orientou, vendo a criação em Gênesis como uma narrativa simbólica com significados espirituais mais profundos. No entanto, essa polêmica permanece, refletindo os desafios e as tensões entre fé e ciência, tradição e inovação. Enquanto alguns consideram a teoria da evolução uma ameaça à crença religiosa, outros veem a interpretação literal como uma barreira à aceitação do conhecimento científico. A busca por harmonização entre essas perspectivas continua a influenciar o diálogo entre religiosos e cientistas, enquanto ambos buscam entender a origem e a natureza do universo e da vida. 2. Dilúvio universal. Existe uma controvérsia em torno do dilúvio universal descrito na Bíblia, especificamente na história de Noé. De acordo com o relato bíblico, Deus enviou um dilúvio global como um ato de julgamento, com Noé construindo uma arca para salvar a si mesmo, sua família e representantes de todas as espécies. No entanto, essa narrativa enfrenta críticas devido à falta de evidências geológicas e arqueológicas que corroborem um dilúvio global que cobrisse toda a Terra. Muitos cientistas argumentam que as evidências não sustentam um evento tão catastrófico e abrangente. Em vez disso, eles sugerem que histórias semelhantes de dilúvios podem ter sido baseadas em eventos regionais ou em lendas que foram incorporadas às tradições religiosas. Essa polêmica levanta questões sobre a interpretação da Bíblia. Alguns aderem à interpretação literal do dilúvio, argumentando que as evidências podem ter sido apagadas ao longo do tempo, enquanto outros veem a história de Noé como simbólica, representando a importância da obediência a Deus. A discussão sobre a historicidade do dilúvio também reflete a tensão entre fé e ciência, com muitos tentando conciliar a crença religiosa com o conhecimento científico sobre a história da Terra. 3. Sacrifício de Isaque. O sacrifício de Isaque é um episódio encontrado no Antigo Testamento da Bíblia. Segundo o relato, Deus testou a fé de Abraão, ordenando-lhe que sacrificasse seu filho Isaque como um ato de obediência. Abraão estava disposto a cumprir a ordem, mas um anjo interveio no último momento e o substituiu por um cordeiro. Essa história levanta questões profundas sobre a moralidade e a natureza de Deus. Muitos enfrentam um dilema ético ao considerar como Deus poderia pedir um ato tão extremo. Alguns interpretam isso como um teste de fé, destacando a devoção inabalável de Abraão. No entanto, outros criticam essa interpretação, questionando a justiça de um Deus que exigiria o sacrifício de um inocente. Esse episódio também é frequentemente comparado com outros sacrifícios humanos praticados em culturas antigas, destacando a singularidade da intervenção divina na história de Abraão e Isaque.
Algumas interpretações modernas veem a história como uma lição sobre a rejeição de práticas cultuais pagãs. A polêmica persiste, com teólogos, estudiosos e crentes debatendo as implicações éticas e teológicas dessa narrativa. A interpretação varia amplamente, mas muitos reconhecem a história como um convite à reflexão sobre a relação entre fé, obediência e a natureza do divino. 4. Lei mosaica. Há uma controvérsia sobre a aplicabilidade das leis mosaicas do Antigo Testamento na sociedade contemporânea. As leis mosaicas, também conhecidas como Lei de Moisés, são um conjunto de mandamentos, regras e regulamentos dados por Deus ao povo de Israel por meio de Moisés. Essas leis abrangem uma ampla gama de assuntos, desde questões morais até rituais religiosos e aspectos do cotidiano. A polêmica surge em relação a como interpretar e aplicar essas leis hoje em dia. Algumas leis são vistas como universais e atemporais, refletindo princípios morais que continuam relevantes. No entanto, muitas outras são específicas para o contexto cultural e histórico dos tempos antigos, levantando questionamentos sobre sua relevância em sociedades modernas. Diferentes grupos religiosos e denominações cristãs têm abordagens variadas para as leis mosaicas. O judaísmo ortodoxo mantém muitas dessas leis como parte integral de sua prática religiosa. O cristianismo tem visões divergentes, com algumas igrejas defendendo a observância seletiva dessas leis, enquanto outras as consideram superadas pelo Novo Testamento e a mensagem de Jesus Cristo. A polêmica reflete a complexidade de reconciliar tradições antigas com valores contemporâneos. As discussões continuam, levantando questões sobre como interpretar as escrituras sagradas em um mundo em constante mudança e como equilibrar tradição e progresso em questões éticas e morais. 5. O papel das mulheres. Há algumas interpretações controversas sobre o papel das mulheres na Bíblia e na sociedade. A Bíblia contém passagens que parecem limitar a participação e o papel das mulheres em vários contextos. Isso tem gerado debates consideráveis em torno de questões de igualdade de gênero e justiça nas comunidades religiosas. Alguns textos bíblicos, como em Timóteo 2, são frequentemente citados para sustentar a ideia de que as mulheres devem permanecer em silêncio e não assumir papéis de liderança nas igrejas. No entanto, outros argumentam que essa interpretação deve ser contextualizada, levando em consideração a cultura e o contexto da época. Há passagens que também retratam mulheres de maneira positiva e atuante, como Maria, mãe de Jesus, e figuras do Antigo Testamento, como Débora e Esther, que desempenharam papéis influentes. Esses exemplos são usados para argumentar a favor de uma visão mais inclusiva e igualitária das mulheres na religião. A polêmica sobre o papel das mulheres na Bíblia reflete debates mais amplos sobre igualdade de gênero e inclusão em contextos religiosos. Muitas comunidades estão reavaliando suas interpretações e práticas à luz de valores contemporâneos de igualdade e justiça, enquanto outras defendem interpretações mais tradicionais e restritivas. Essa discussão se estende para a sociedade em geral, refletindo desafios persistentes na busca por equidade de gênero. 6. Conceito de inferno. O inferno é frequentemente descrito como um lugar de punição eterna para os ímpios, onde o sofrimento é interminável. No entanto, a natureza exata do inferno, sua justiça e sua relação com a misericórdia divina geram debates teológicos. A controvérsia se concentra em questões como a compatibilidade entre um Deus amoroso e um inferno de tormento eterno. Alguns veem essa doutrina como uma parte essencial da fé, enfatizando a importância da salvação e do arrependimento. Outros contestam essa concepção, argumentando que ela contradiz a natureza compassiva de Deus e questiona a ideia de um castigo eterno desproporcional ao pecado humano finito. Além disso, interpretações variam sobre se o inferno é um lugar literal de fogo e tormento ou se deve ser entendido de maneira mais simbólica. Algumas vertentes cristãs propõem interpretações alternativas, como o aniquilacionismo, que sugere que os ímpios simplesmente cessam de existir após a morte. Essa polêmica revela as complexidades na compreensão do divino e do destino pós-morte.
A busca por reconciliar o conceito de um Deus amoroso com o inferno desafia a teologia e a ética religiosa. As visões variadas sobre essa doutrina ressaltam como a fé e a interpretação pessoal da Bíblia podem influenciar profundamente as perspectivas sobre a justiça divina e o destino eterno. 7. Genocídio e violência. Existem algumas narrativas de genocídio e violência no Antigo Testamento da Bíblia. Essas histórias descrevem Deus ordenando ou permitindo que o povo de Israel conquiste terras e elimine seus habitantes, incluindo mulheres e crianças. A presença desses relatos desencadeia debate sobre a moralidade das ações atribuídas a Deus. A controvérsia reside na tensão entre a imagem de um Deus amoroso e misericordioso e as narrativas de violência. Alguns teólogos defendem que essas histórias devem ser entendidas em seus contextos culturais e históricos, como reflexos das normas da época. Outros argumentam que as narrativas ilustram a complexidade moral e a necessidade de compreender o plano divino. Além disso, há quem veja essas narrativas como simbólicas, destacando o aspecto espiritual do confronto entre o bem e o mal. Outros questionam a própria historicidade desses eventos, enfatizando a possibilidade de exageros ou distorções ao longo do tempo. Essa polêmica gera reflexões sobre a justiça divina, o livre-arbítrio humano e os desafios na interpretação das Escrituras. As opiniões variam entre aqueles que encaram esses relatos como desafios à compreensão da natureza de Deus e aqueles que os consideram partes essenciais da história religiosa e ética. A discussão demonstra como as complexidades morais nas Escrituras continuam a impactar interpretações teológicas e perspectivas éticas. 8. Intolerância religiosa. Há algumas controvérsias em torno de declarações como ninguém vem ao Pai senão por mim encontradas na Bíblia. Essas afirmações, frequentemente atribuídas a Jesus Cristo, são vistas como indicativas da exclusividade religiosa do cristianismo. Isso levanta debates sobre intolerância religiosa e a validade de outras crenças. A polêmica envolve a tensão entre o respeito pela diversidade religiosa e a afirmação da singularidade da fé cristã. Enquanto alguns interpretam essas declarações como uma verdade absoluta, outros argumentam que elas devem ser contextualizadas no ambiente religioso da época e nas intenções de Jesus. O diálogo interreligioso e os esforços pela coexistência pacífica levam a interpretações mais inclusivas. Algumas abordagens sugerem que, embora a fé cristã possa ser a estrada para Deus para os cristãos, isso não invalida a espiritualidade ou a busca por Deus em outras tradições. Essa polêmica reflete as tensões entre a firmeza nas crenças religiosas e a promoção do respeito e compreensão mútuos. A busca por equilíbrio entre exclusividade religiosa e tolerância é um tema atual, levando a uma diversidade de interpretações sobre a importância e as implicações dessas afirmações na fé e nas relações interreligiosas. 9. Alegorias versus história. A polêmica em torno da interpretação das narrativas bíblicas como alegorias ou histórias literais. Isso surge principalmente no contexto do livro de Gênesis e suas narrativas sobre a criação, Adão e Eva, a Torre de Babel, entre outras. As interpretações divergem entre considerar essas histórias como relatos históricos precisos ou como alegorias simbólicas que transmitiriam ensinamentos espirituais mais profundos. A interpretação literal acredita que esses eventos ocorreram exatamente como descritos, enquanto a interpretação alegórica vê neles metáforas que ensinam lições sobre a natureza humana, a relação com Deus e outros temas. Os defensores da interpretação literal muitas vezes acreditam que isso reforça a autoridade e a inerrância da Bíblia. No entanto, os críticos apontam para as complexidades científicas e históricas que surgem ao adotar uma interpretação rígida, especialmente quando contrastadas com evidências científicas. A interpretação alegórica, por outro lado, busca harmonizar a fé com as descobertas científicas e culturais. Ela sugere que as histórias bíblicas podem conter verdades mais profundas, independentemente de sua historicidade literal. Isso permite uma abordagem mais flexível em relação a questões científicas e históricas. Essa polêmica reflete a tensão entre a fé e o conhecimento,
bem como a busca por compreender as narrativas antigas em um contexto moderno. As visões variadas sobre a natureza das histórias bíblicas continuam a influenciar como indivíduos e grupos interpretam e aplicam a Bíblia em suas vidas e crenças. 10. Interpretação profética. Passagens proféticas, como as encontradas nos livros de Daniel e Apocalipse, descrevem eventos futuros, o destino da humanidade e o fim do mundo. No entanto, as interpretações dessas profecias variam consideravelmente. Alguns adotam uma abordagem literal, acreditando que essas profecias preveem eventos específicos que ainda estão por acontecer. Essas interpretações frequentemente resultam em teorias sobre o fim dos tempos, que incluem a vinda de um Messias, batalhas apocalípticas e o juízo final. Outras interpretações veem as profecias de forma mais simbólica, destacando seu significado espiritual e sua relevância para as questões humanas ao longo da história. Essas interpretações sugerem que as profecias podem abordar temas atemporais, como lutas entre o bem e o mal, a busca pela justiça e a esperança em momentos de crise. A polêmica surge da complexidade e ambiguidade dessas profecias, bem como de diferentes tradições interpretativas. Muitas vezes, o contexto cultural, histórico e religioso em que as profecias foram escritas influenciam a maneira como são compreendidas hoje. Essa controvérsia destaca a necessidade de humildade na interpretação das Escrituras, reconhecendo que as profecias são frequentemente enigmáticas e que os detalhes podem ser subjetivos. As interpretações variadas refletem a busca constante por entender o significado profundo das Escrituras e como elas se relacionam com a vida e o destino humanos.